Olá, olá, bem-vindos ao canal Dentro de Ti. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem delicado, mas muito comum, porém pouco falado. Porque ele carrega muitas dores, muitas frustrações. E também o fato da mulher passar por isso, ela tem muitas oscilações emocionais. E ela se questiona muito, e a falta de aceitação traz muitos conflitos, né? Eu passei por um aborto retido, eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca imaginei passar por isso, nem sabia o que era isso. Quando eu soube que o neném que eu estava esperando, ele estava morto dentro de mim já há uma semana, a ginecologista falou que eu ia ter uma cólica muito forte, que eu ia ter um sangramento muito forte e que eu ia expelir o neném e que depois a gente passaria lá e veria se estava tudo bem. Ela preferiu o método natural, né? Eu já tenho um histórico com ela da outra gravidez, ela sabe que eu sou naturalista. O impacto da notícia foi chocante, porque a gente tem o nosso primeiro filho e ele havia sentido a presença dessa criança em mim. Ele havia falado para mim: mamãe, tem neném na sua barriga, mamãe, tem neném na sua barriga. E umas 3 semanas antes ele começou o desmame, né, depois de 3 anos, então foi um processo atrás do outro, né, foi tudo muito rápido depois que a gente voltou aqui para a Alemanha. Eu confesso que quando eu soube da gravidez, eu fiquei bem impactada, porque a gente sabe agora o que a gente vai passar, né? A gente não tá iludida, a gente não é inocente, a gente sabe que são muitas noites mal dormidas, né? E é todo um processo, é um caminho sem volta, né? E a gente nessa fase de mudança toda, né, tudo instável, né? Esse ano de 2024 tirou completamente, a gente ficou sem chão, né? E o meu relacionamento com meu marido ficou completamente virado do avesso. A gente está trabalhando o Quantec dentro de nós, já, né? Vai completar agora 9 meses, então, assim, muitas coisas foram expurgadas, muitas verdades foram reveladas, muitos apegos foram escancarados pra gente, né? Quando eu soube desse aborto retido, eu falei para o meu marido: esse abortamento, ele é fruto do nosso relacionamento, de parte do nosso relacionamento doentio, que tá doente, né? Então a gente precisa colocar isso que tá morto para fora, principalmente eu, né? Como mulher, como mãe, como esposa, como dona de casa, como profissional, né? Como terapeuta, que já estava sacando vários movimentos e eu sempre tentando, né, consertar, sempre tentando, né, olhar de uma forma restaurativa, né? Então, às vezes, a negação de algo que tem que terminar acontece de uma forma bem agressiva. O aborto, ele acontece de uma forma lenta, porém o corpo ele vai trazendo sinais, mas você precisa ter emocionalmente presença no que está acontecendo, né? E dentro desse meu processo particular, ainda eu estava passando pelo processo, né, desse digerir com o meu marido. E ele resolveu, nesse momento, fazer uma coisa pessoal para ele que ainda trouxe para mim mais certezas do que eu gostaria de viver e do que eu não quero mais estar vivendo, né? O abortamento, ele vem de uma forma muito lenta. E quando as cólicas começam, elas não param até você entrar
no ciclo do expulsivo. Então você entra num trabalho de parto. É a dor mais horrorosa e mais triste que eu já senti. Quando você entra num trabalho de parto, você quer parir essa criança, você quer pegar ela no colo e o seu corpo ele é derramado por hormônios da alegria, da felicidade, da força. O abortamento é um luto, é uma morte, não só da criança, mas como daquela mulher que estava gerando. E dos velhos padrões que você estava criando. Então, eu coloquei o nome dessa criança de Satori, porque para mim foi um estado de iluminação muito grande, onde eu percebi que essa criança ela veio cumprir um papel que foi pesado demais para ela. Um papel onde eu não tive coragem de assumir e eu decidi deixar as coisas como estão, por eu não ter uma outra opção no momento. Foi uma gravidez muito sofrida, muito desgastante. Eu troquei o dia pela noite. Fisicamente, eu tive muitas náuseas, muitos enjoos. Eu só dormia durante o dia. E eu não estava bem, eu não estava feliz. Apareceu um nódulo no meu seio, isso me preocupou muito mais. Bem dentro desse movimento de mudança de Plutão de Capricórnio para Aquário, cortando todas essas estruturas, né? Essa estrutura de uma mulher que aceita tudo, de uma mulher que cede, de uma mulher que recebe, de uma mulher que busca o contentamento, escolhe a família, né? Então, o mundo hoje, ele pede uma nova versão de nós mesmos, né? Esses padrões repetitivos, arcaicos de sofrimento, eles precisam ser cortados. E a gente precisa aprender uma nova forma de ser, seja no amor ou seja na dor. E o abortamento, ele é muito doloroso. Então, a partir do momento que você entra no estado de contração, para mim foi mais ou menos 6 horas de trabalho de parto, da contração de 1 em 1 minuto. Até eu ficar desesperada e não aguentar mais, eu meio que caí na cama e desmaiei, não sei, pensei, sofri, chorei, apaguei. Eu só lembro do meu marido fazendo uma oração e de repente aquelas cólicas foram indo embora. Eu acho que eu adormeci, e aí meu marido subiu e eu fiquei, né, no meu processo. E depois, não sei de quanto tempo, eu acordei e aí começou a expelir o feto. E não é assim, expelir o feto. São pedaços de você que vai saindo. A cada 1 hora eu levantava e ia ao banheiro e pedaços de mim iam embora. E eu sangrei em 12 horas o que eu sangrava em 5 dias. Quando chegou pela manhã, teve um momento que eu fui ao banheiro e eu levantei muito rápido, porque a gente sente, né, que a gente precisa derramar. E quando eu fui ao banheiro, me deu uma sensação de desmaio. E eu deitei no chão, eu lembro que eu tentava mexer as mãos. Aí eu chamei meu marido, ele trouxe sal, trouxe água. E nesse momento eu percebi o quanto estar bem nutrida faz toda a diferença. O quanto você ter autoconhecimento e saber dos seus limites é uma chave fundamental. Então esse vídeo eu tô trazendo para a pessoa entender que é um processo longo de 1 semana de acontecimento, que
porque você precisa parar a sua vida, você precisa se alimentar, você precisa se preparar para esse momento. Então, além de eu estar bem nutrida, né, das vitaminas que eu já estava tomando, eu ainda fiz, né, eu preparei, eu fiz um caldo de colágeno bem forte para mim. Eu tomei um elixir de muitas plantas, né, ferro, zinco, tudo que eu podia para voltar a me restabelecer. Então, em 4 dias, eu tava de pé, eu já tava fazendo as coisas corriqueiras de casa. Mas, quando a gente tem um neném, eu lembro que eu saí da maternidade com o neném no mesmo dia, no colo, caminhando, alegre, contente e feliz. Eu nem dormi naquela noite. No outro dia, eu já acordei, já levantei, já que eu estava tão eufórica, e eu já fui lá lavar roupa, que eu tinha tentado ter o parto em casa. Só que no abortamento, você não tem isso, não. Você fica extremamente frágil, debilitado, você não caminha, você se arrasta. Eu lembro que os 2 primeiros dias eu andava muito encurvada. É como mesmo, a sensação que eu tive foi de que alguém tinha enfiado a mão dentro de mim e arrancado assim, a placenta, ou, né, o neném, e aquilo foi embora. E depois voltei na médica, o canal do útero, né, o colo do útero, ele tinha ficado entupido com os resquícios, né, o útero ele já estava limpo. Então, na nossa primeira ultrassom, a gente viu o neném, viu que o coração não estava batendo, a gente tem uma imagem dele, e aí quando a gente fez pós o abortamento, né, o útero estava vazio, né, aquele vazio, ele é tão triste, mas no mesmo tempo ele é tão aliviador, porque você conseguiu colocar para fora aquela morte. Mas é uma dor tão triste de não ter aquele filhinho, né? E emocionalmente eu entendi que eu não estava pronta para aquela gravidez. Eu nem sei se eu tô pronta para continuar o meu relacionamento. Da forma como estamos conduzindo, eu não tô pronta. Não sei se eu tô pronta para reinventar. Eu tô numa pausa. Não sei quanto tempo que isso vai durar. Mas a consciência que isso me trouxe foi de que as coisas precisam mudar dentro de mim e fora de mim. E fazer isso de uma forma muito excelente. Eu não passei por esse abortamento de uma forma inocente. Eu senti. De um dia para o outro que o neném morreu, eu tive uma conversa muito séria com meu marido. E dessa conversa eu me afastei. Eu senti um abismo, assim. Então, desse dia até hoje, tem esse abismo, assim, entre o homem e a mulher. Não a mãe e o pai do Zen, mas entre o macho e a fêmea, assim. Eu tô machucada, eu tô dolorida, eu tô despertando uma nova forma de ser e de me ver, entendendo mais o papel do feminino, mas de um feminino não permissivo. Eu vivi um feminino muito agressivo, né? Eu vivi um feminino rebelde, tirano, desde a minha infância. E eu, a partir do momento que eu fui me curando, eu fui querendo fazer diferente. E eu fui para o outro oposto. Eu fui para um feminino permissivo. Onde que de verdade eu não sinto vergonha,
mas eu também não tô tão orgulhosa disso. Porém, eu tô com a consciência tranquila de que eu cumpri com aquilo que eu prometi. Eu tive fiel, eu tive presente. E eu entendi que a gente não sabe nada de relacionamento. Muitas pessoas acham o meu relacionamento um relacionamento ideal. E no dia de terça-feira, o meu neném morreu numa segunda, de domingo para segunda, num dia de terça-feira próximo. Eu ouvi de uma amiga que o meu relacionamento era um relacionamento, né, ideal. Aí eu peguei, falei pra ela, olha, justamente ontem eu escrevi mais de 12 vezes no meu caderno o tanto que eu tenho raiva de mim, o tanto que eu fui permissiva, o tanto que eu me culpei, o tanto que eu me anulei de viver as coisas mais simples que eu gosto para acreditar, para investir na família, né? E no outro dia eu conversei com uma outra amiga e eu falei, algo está morrendo dentro de mim e eu preciso soltar. Eu não sabia que o neném estava morto já dentro de mim, mas eu sabia que algo tinha que ir embora. Eu acho que é como essa serpente que troca de pele, é como a águia que tira suas unhas, que tira o seu bico, que tira sua pena. Eu acho que esse momento que eu tô de 40 anos é um renovar-se, é uma transformação desse velho padrão de aprisionamento mental, emocional, de conceitos que foram aparentemente curados, de feridas que foram curadas, porém, por ignorância ou por tentativa de acertar, eu fui para um extremo, o outro extremo, né? O feminino permissivo. E eu não tô conseguindo mais viver ele, porque dentro de mim tem uma mulher selvagem. Viver o extraordinário para mim é comer flores, é andar com os pés no chão, é ver o céu cheio de estrela, é sentir o ar, é sentir o sol no meu corpo. E desde quando eu casei com meu marido, eu não consigo viver isso. A gente tenta, dá tudo errado, a gente volta pra cá. E aqui eu vivo uma vida totalmente retida. Claro que eu tento estudar, fazer várias coisas, né? Tenho trabalho, tudo, mas a minha pele sente falta. Dentro da gente tem uma chama que chama desejo. E eu sinto que essa chama tá apagando. E aí eu não consigo me conectar com ele e nem com as outras pessoas e nem com o mundo lá fora, né? Então esse neném que veio e que me deu esse choque de consciência, me trazendo essa lucidez de viva a vida, porque sentimentos de frustrações, sentimentos de raiva, sentimentos de dessa chama que chama vida, não tá viva, ela mata, né? Sentimentos tóxicos matam. Então, o ambiente que tava em mim era um ambiente tóxico. Eu acho que essa criança falando, não vou ficar aí não. 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 Eu acho que eu mereço mais. Eu acho que eu quero uma mãe feliz. Eu quero aquela mãe. E eu sinto muita falta daquela pessoa que era feliz de graça, sabe? E esse abortamento, ele, ele tirou completamente, assim, eu fiquei sem chão, assim, sem sonhos. É como se eu estivesse numa tela em branco agora. Eu não consigo imaginar o que eu quero. Eu acho que é nesse momento
quando a gente perde completamente o controle. Eu acho que agora a vida vai se abrir. Eu sempre tive que ter um ego muito sobrevivente. Eu passei por cima de coisas, de pessoas, para poder sobreviver. Eu deixei de viver paixões que ainda são latentes dentro de mim, por querer fazer diferente, para acreditar, né? E eu sei que até agora que eu fiz diferente, mas eu tô me sentindo assim, sequestrada pela vida. Mãos ao alto. Tô roubando seus sonhos. Tô roubando seus desejos. E eu quero dar pra você o que eu tenho pra você. Porque eu acredito num propósito, né? Eu sempre acreditei, eu sempre tive uma fé inabalável. Eu sempre andei de cabeça erguida, eu sempre sabia de um próximo passo. E agora, nessa situação, eu não sei nem pra onde eu vou, nem o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Porque a vida foi estreitando as minhas relações de uma forma que não há mais controle. Não há mais... eu até falei, né? Os meus sonhos estão sendo desconstruídos. Aí depois eu botei a mão no coração. Reveja, repense, sinta essa frase. Talvez seja as minhas ilusões que tenham sido despedaçadas. Então, a gente casa acreditando que é para ser para sempre, mas o para sempre ele não existe. O que existe é o momento presente. E se a gente não tiver com essa chama que chama desejo acesa, viva, a gente morre e a gente precisa renascer. Então, esse abortamento retido dentro de mim mostrou partes de mim que eu estava retendo, que estavam mortas e que eu precisava liberar para que outro ser, outra pessoa nasça, ressurja das cinzas. Eu até falo para as minhas amigas, nós terapeutas somos as nossas melhores clientes, porque vai acontecer com a gente, pra gente saber o que é as dores, os sentimentos e as superações. E aí a gente ouve, você é forte, você vai superar, você consegue. Aí eu falei, eu não quero ser forte. Eu não quero superar agora. Eu só quero acender essa chama, que chama desejo. Eu só quero viver essa paixão pela vida. Porque a vida ama quem ama a vida, sabe? E a vida sempre foi muito abundante, foi muito generosa comigo. E o fato de eu ter olhado para a família, eu ter investido tudo de mim para a família, eu acho que isso despedaçou partes de mim essenciais para minha sobrevivência. Eu até pensei assim, né? Porque eu sou questionadora. Dentro de mim, assim, tem dois lados. Um lado é meu avô falando pra mim assim, Carolina, segue o seu marido, escuta o que ele fala, ajuda ele a prosperar, ajuda ele, faz o que ele fala, né? Não seja uma mulher briguenta, cuida dos teus filhos, fica dentro de casa, você não sofreu o que você sofreu com a tua infância. Do outro lado tem o meu pai falando assim,
Ninguém viverá a sua vida por você. Faz o que você acha que você deve fazer. E o meu maior conflito com meu marido sempre foi esse. Atender essas incêntricas necessidades de sobrevivência minha. Porque ele vem de uma outra cultura, ele não entende certas coisas, né? Mesmo que ele veio passando por isso, demora pra entender. Eu acho que tem gente que eu acho que nunca vai enxergar, né? Não consegue colocar no lugar do outro, né? Porque experiências muito diferentes, né? E aí, eu chego assim dentro de mim. Eu não posso ser egoísta, fria e cruel, mas eu também não posso ser permissiva e deixar o outro controlar a minha vida e eu viver um ciclo de codependência, né? Que foi o que uma das minhas avós viveu, né? Essa permissividade, e a outra foi lá e chutou o pau da barraca, revolucionou, foi a feminista do momento, deixou os filhos, foi estudar e virou a vida dela e foi atrás dos sonhos da alma, da vida dela, né? Que foi, eu acho que é isso que fez ela viver tanto, né? Então eu tenho exemplos dentro de casa, eu tô precisando encontrar esse meio termo. E não é no lugar onde que te machucou, né? A gente não encontra isso no lugar que te machucou. Então, o abortamento, ele é muito mais do que uma perda de um filho que não nasceu. Ele é um despertar para a tua consciência do porquê que você quer um filho. Eu lembro, antes de eu ficar grávida, quando eu fui lá, que eu apresentei lá o meu marido pro meu pai falou pra mim, pra que você quer ter filho? O meu pai era um cara que eu acho que ele fazia mesmo essa pergunta pra ele, pra que eu tive filho? Aí eu falei, pra mim me entender, pra mim, né, me transformar. A mulher, ela passa por vários processos químicos, físico, biológico, né, hormonal. A gente chega no nosso extremo, a gente, né, a Bela vira fera, você não se reconhece, né, então você perde força. Você casa, você perde força. Você tem filho, você perde força. Se depois você tem outro filho, você perde mais força ainda. Eu me via assim, eu levantava assim, eu olhava e eu tava branca. Eu tava com umas olheiras assim. Só de eu respirar eu já passava mal, assim. Era uma coisa que eu falava assim, meu Deus do céu. O que é isso? Né? Essa última gravidez. Assim, eu não tava entendendo por que tava tão pesado. Porque era uma coisa que eu queria. Mas talvez não seja o momento. E quando ele foi gerado, plantado, era um momento que vamos se realinhar, porque não tem outra solução agora. Então vamos ficar tranquilo, né? Mas o abortamento veio para mostrar que não é para ficar tranquilo, não é para se realinhar. Existem coisas que têm que ser cortadas, né? E eu falo até que esse neném teve mais coragem do que eu. Porque como é que você arranca um filho de um pai? Como é que você vai embora e você deixa um filho? Como é que eu vou gerir essa mudança, né? Que passo revolucionário, porém não agressivo, violento ou autodestrutivo eu vou ter que dar? O que eu vou fazer, né? É isso que tá dentro de mim agora.